Estamos de volta com o debate Rede TV Eleições 2016 com os candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, do PSOL, e Marcelo Crivella, do PRB. Este debate é uma parceria da Rede TV com o portal UOL, o mais acessado do país, a revista Veja, de maior circulação nacional, e o Facebook, que é a rede social mais popular. E você também pode nos acompanhar pelo portal da Rede TV na internet e também pela página da emissora no Facebook. Neste bloco, os candidatos vão responder a perguntas dos jornalistas Tony Vendramini, da Rede TV, Gustavo Maia, do portal UOL, e Maurício Lima, da revista Veja. Vamos ver as regras. Os jornalistas farão perguntas aos dois candidatos, de maneira que cada candidato responda apenas uma pergunta de cada jornalista. Haverá ainda tempo para uma pergunta complementar do jornalista e a resposta do candidato. A questão inicial terá 30 segundos, a resposta 1 minuto e meio. A segunda questão sobre o mesmo tema, mais 15 segundos, e a resposta, outros 45 segundos. O primeiro a fazer a pergunta é Tony Vendramini, da Rede TV. Você tem 30 segundos para fazer a pergunta, que será para o candidato Marcelo Crivella. Candidato, boa noite. Pegando alguns temas que foram levantados hoje aqui, o senhor já falou sobre o livro, pediu desculpas, disse que mudou. O senhor já rechaçou a participação do Garotinho, que já foi seu aliado. O senhor participou do governo Dilma Rousseff e atualmente ataca o PT. E agora há pouco o senhor disse que é pastor há 37 anos e nas últimas campanhas disse que foi pastor, que é um pastor licenciado. Afinal de contas, candidato, o senhor costuma trocar de convicções com frequência? Marcelo Crivella tem 1 minuto e meio para a resposta. Não, Bergamini, obrigado pela sua pergunta. As minhas convicções são as mesmas. A maneira de expressar é diferente. E vou por partes. Quando a gente é novo na fé, e isso é bíblico, muitas vezes a gente é fanático, muitas vezes a gente evolui. E é o que eu fiz. Eu não me sinto constrangido de dizer que errei, evoluí, mudei. Eu acho que você também, quando chegar à minha idade, vai ter vários pontos de vista que vão ser aprimorados, aperfeiçoados, e sem mudar radicalmente a sua convicção. Agora, a questão que você cita de participar do governo do presidente Lula, você não pode confundir, da Dilma, a lealdade com cumplicidade. É diferente. Eu fui leal à presidenta Dilma, mas tive críticas a fazer ao governo e, por isso, achei que ela deveria responder pelas acusações. E nós precisávamos de um rumo no governo. Naquela ocasião, havia uma grave crise no país e ela não conseguia controlar as suas mensagens no Congresso. Foi isso que eu fiz. E tenho a consciência tranquila de que foi o melhor caminho para o país naquele momento. Depois, ela respondeu um processo democraticamente, conduzido pelo presidente do Supremo, e você já sabe o resultado. Minhas convicções são as mesmas, mas, claro, hoje eu tenho outro entendimento de como expressá-las e de fazer-me ser entendido. Já fui intolerante, já sofri intolerância também. Tony Vendramini, da Rede TV, tem mais 15 segundos para complementar a sua pergunta. Agora, candidato, algumas dessas mudanças que eu enumerei foram bem recentes. O que garante que daqui a 2 anos, quando o senhor estiver no cargo, o senhor não vai passar por novas mudanças, mudar as proposições que o senhor faz aqui, o programa que o senhor apresenta? O que garante ao eleitor que isso não vai acontecer? Marcelo Crivella tem mais 45 segundos para complementar sua resposta. Um prefeito não trata de convicções religiosas, um prefeito não vai falar de teologia, um prefeito vai cuidar das pessoas, é o que eu me proponho. Em todo esse tempo, quando estive na África, quando estive no sertão, o tempo todo eu cuidei das pessoas. Posso ter me expressado mal em algumas ocasiões, tentando ajudar, acabei ofendendo. Mas sempre fui conhecido por cuidar das pessoas. No Senado Federal, eu estou há 14 anos, tenho mais de 400 proposições e mais de 20 leis aprovadas. Sou um dos senadores mais atuantes. É só as pessoas olharem a minha biografia e verificarem que, por onde eu passei, sempre procurei, com muito zelo, cuidar das pessoas, que é o que eu quero fazer na prefeitura. Podem ter certeza, basta olhar minha biografia, minha família, minha vida, que vocês vão ver que eu não mudo das minhas... Obrigada, candidato. Obrigada, Tony. O segundo a perguntar é o jornalista Gustavo Maia, do portal UOL. Gustavo, você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Marcelo Freixo. Boa noite, candidato. O senhor costuma fazer forte oposição ao PMDB, inclusive destaca que nunca fez alianças com o partido. Hoje, o governo estadual e o governo federal são comandados pelo PMDB. Como o senhor pretende agir para que essa disputa política não reflita em eventuais retaliações para a cidade?
Candidato Marcelo Freixo tem 1 minuto e meio para responder a pergunta. Olha, Gustavo, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Quero dizer que a gente está disputando uma eleição democrática. Eleito, como serei, pela maioria da população, passo a representar a cidade do Rio de Janeiro. E eu não mudo de opinião conforme a conivência, conforme o momento, né? Tem outras pessoas que fazem isso. Eu tenho uma opinião, as pessoas sabem quem eu sou, sabem o que eu penso, tenho coerência. Mas eleito, vou defender os interesses da cidade do Rio de Janeiro. Vou conversar com o governador, vou conversar com o presidente. Eu não fui do governo da Dilma. Eu fui crítico do governo da Dilma. Mas não ocupei cargo, nem eu nem meu partido. E não concordei com o processo de afastamento. Não concordei, né? E me posicionei sobre isso, falei abertamente sobre isso. Isso nada impede de eleito democraticamente pela maioria da população do Rio de Janeiro sentar para defender os interesses da cidade, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual. Essa é a minha obrigação republicana. Um prefeito não pode levar para o lado absolutamente pragmático dessas diferenças e impedir o que a cidade tem que receber. A cidade do Rio de Janeiro tem direitos, tem convênios, tem lei que garante o direito da cidade. Nós vamos conversar com o governo federal, vamos conversar com o governo estadual. Para isso, eu não preciso mudar de opinião, fingir que não escrevi, fingir que não falei. Eu tenho uma coerência, eu tenho uma história, tenho orgulho da minha história, todos sabem com quem está tratando, com quem está falando, e nós vamos defender o interesse da cidade do Rio de Janeiro, acima de tudo. Candidato Freixo, obrigada. Agora o Gustavo Maia, do UOL, tem mais 15 segundos para complementar a sua pergunta. Ainda insistindo nessa pergunta, o senhor vê coerência em estabelecer relações republicanas, como o senhor fala, com pessoas que o senhor classificou como golpistas? Marcelo Freixo agora tem 45 segundos para responder. Olha, Gustavo, mais uma vez eu explico. Eu não participei do governo da Dilma, tinha críticas ao governo da Dilma e me posicionei, né, divergente, contrário ao processo de afastamento. E não vou mudar de opinião por causa disso. Agora, isso em nada vai impedir que eu me relacione como prefeito eleito dessa cidade para garantir os interesses que essa cidade tem. Eu vou negociar com o governo federal tudo aquilo que for de interesse do Rio de Janeiro. Isso não é favor, isso não é aliança política, isso não precisa apagar o passado, isso não precisa mudar de opinião. A gente precisa ter dignidade, e dignidade eu sempre tive na minha conduta política. Eu não vou mudar por isso. Eu vou negociar os interesses do Rio de Janeiro como prefeito eleito. Isso é fundamental, e isso a lei me garante e a obrigação também como prefeito. Mais uma pergunta dos jornalistas. Agora é a vez do Maurício Lima, da revista Veja. Maurício, você tem 30 segundos para fazer sua pergunta e, pela ordem, é a pergunta para o candidato Marcelo Crivella, do PRB, responder. Crivella, o Antony Garotinho lhe deu tempo de televisão, indicou o seu vice, que está aqui na plateia, o Fernando McDowell, e tirou foto com você. Agora você está dizendo que ele não ocupará nenhum cargo no seu governo. Isso não é uma espécie de traição? Isso não é uma contradição? O que você está dizendo para ele? O que você conversa com ele para explicar para ele, olha, você me apoiou, mas você não vai fazer parte do meu governo? Candidato Marcelo Crivella, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Eu agradeço a pergunta, mais uma vez a mesma lenga-lenga, a mesma ladainha. Quem me deu tempo de televisão foi o PR, Partido da República, não foi o Garotinho. Para ser aqui muito claro, o Garotinho estava em aliança com o Índio da Costa. Foi difícil ele romper aquela aliança por interesses em Campos para apoiar aqui. Me ofereceu 3 nomes, o PR, aqui no Rio de Janeiro, comandado pela Clarissa Garotinho, e eu escolhi o Fernando McDowell, porque é um quadro técnico, engenheiro como eu, trabalhou comigo há 30 anos atrás, quando nós fazíamos obras públicas. Fazíamos, por exemplo, os presídios, Bangu 1, 2, 3, 4, todos os presídios que estão lá. Fizemos diversas obras no estado inteiro, de tal maneira que éramos companheiros antigos, ele depois se especializou em transporte, é uma coisa importante para o Rio de Janeiro, foi presidente do metrô, é um homem da COP, é um sujeito que tem todas as credenciais para nos ajudar no transporte público, que está um caos, sobretudo lá na Zona Oeste, e eu preciso dele, o Rio de Janeiro precisa dele. É uma aliança republicana. Não há a menor chance do Garotinho, ele nunca pediu, nunca ofereci, não há o menor interesse dele e meu, dele vir participar do governo do Rio de Janeiro. É apenas interesse daqueles que, por alguma razão escusa, querem insistir numa coisa que não tem cabimento. Maurício Lima tem mais 15 segundos para complementar a pergunta. Quer dizer, então, que o senhor garante que não terá nenhuma participação do Garotinho no seu governo. Se ele indicar alguém ou a Clarice indicar, o senhor estará caindo em contradição.
E o candidato Marcelo Crivella complementa a resposta com mais 45 segundos. Então, eu vou responder essa pergunta, eu não sei, meu Deus, talvez seja a 100ª vez. O Garotinho não vai participar do meu governo. De novo, o Garotinho não vai participar do meu governo. Outra vez, o Garotinho não vai participar do meu governo. Agora, eu não posso impedir que amanhã os adversários na televisão digam o contrário. Não tem efeito, mas eles insistem. Aliás, foi o principal tema dos programas de televisão na primeira semana. E sabe o que aconteceu? O adversário subiu na rejeição. Segundo o Paraná Pesquisa, tinha 51% de rejeição, foi para 57%. Mas, repito, não vai participar do meu governo. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez do jornalista Tony Vendramini, da Rede TV. Tem 30 segundos para dirigir uma pergunta ao candidato Marcelo Freixo, do PSOL. Por favor, Tony. Candidato, sobre o livro escrito pelo seu adversário, o senhor disse que o pedido de desculpas dele não era suficiente. Essa semana, o senhor também teve que se desculpar por causa de um texto publicado em um site de um movimento ligado ao PSOL, atacando o Estado de Israel, e que gerou uma nota de repúdio, inclusive, da comunidade israelita. Gostaria que o senhor dissesse por que o senhor acha que o pedido de desculpas do seu adversário não é suficiente e o seu é. Marcelo Freixo, a partir de agora, tem 1 minuto e meio para responder a pergunta. Olha, Tony, primeiro, obrigado por trazer esse tema para poder ter tempo aqui de explicar isso. Primeiro, que eu não falei que um pedido de desculpa não é suficiente. O que eu falei é que não adianta dizer que fazia muito tempo que escreveu. Isso não é pedido de desculpa, isso é a negação do que escreveu. Eu quero dizer o seguinte, sobre o tema entre a comunidade judaica, o que aconteceu primeiro, não foi um texto do PSOL, foi um texto de um grupo de dentro do PSOL que se responsabilizou pelo que fez. E quero dizer o seguinte, não é a minha opinião, e não é a minha opinião agora, não. Nunca foi a minha opinião. Tem diversas gravações, diversas participações minhas na comunidade judaica, com vários debates onde eu sempre defendi 2 estados, 2 povos. Eu sempre apoiei, inclusive, a esquerda judaica, que nós tivemos uma candidatura a vereador brilhante, a suplente de vereador, inclusive, de um jovem da esquerda judaica. Então, a gente sempre teve esse debate muito franco. Agora, eu mesmo não tendo sido eu, não fui eu que escrevi, eu não penso daquele jeito, eu repudiei aquela opinião, achei que foi indevida, e eu pedi desculpas ao sentimento da comunidade judaica, mesmo entendendo que aquele era um debate que não era o momento de se fazer, mas eu pedi desculpas. Ali eu pedi desculpas à comunidade judaica. E repudiei completamente. Não era a minha opinião, aquela opinião de um determinado segmento que assinou, que respondeu por isso, que já lançou uma outra nota dizendo que esse não é o momento. Enfim, nós temos uma opinião clara. Eu não mudei de opinião, sempre defendi. São 2 estados, são 2 povos, esse é um debate que a gente faz fraternalmente. Agora, ali sim, cabia um pedido de desculpas e foi feito de forma sincera. Obrigada, candidato. Agora o Tony tem mais 15 segundos para complementar a pergunta. Agora, candidato, o seu partido tem um histórico em relação à intolerância. Tem, inclusive, um episódio de queima da bandeira de Israel em um protesto. Esses mais radicais, essa ala mais radical não vai participar, então, da sua gestão? Enfim, não pega mal para o seu partido? Mais 45 segundos para o candidato Freixo responder a pergunta. Olha, Tony, esse ato que houve a queima da bandeira de Israel foi um ato de um protesto mundial contra o Estado de Israel diante de uma ação muito violenta contra o povo palestino. Tem um contexto. Mesmo assim, desde o início, eu fui contra a queima da bandeira, porque eu acho que você poderia sim protestar contra a violência do Estado de Israel, como você poderia protestar contra a violência de qualquer Estado. Isso faz parte de uma relação democrática. Queimar a bandeira é queimar um símbolo que vai além de um governo. Por isso eu fui contrário. E eu não estou me manifestando contrário agora. Minha opinião não muda por causa de uma eleição. Eu tenho uma opinião e eu tenho uma coerência. Eu fui contrário à queima da bandeira porque eu entendi que aquilo era um símbolo que atendia um número muito maior do que as ações de um governo. Por isso eu também repudiei aquela atitude e me posicionei contrário desde o início. Agora é a vez do jornalista Gustavo Maia, do UOL, fazer a sua segunda pergunta, desta vez para o candidato Marcelo Crivella, do PRB. Gustavo, você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato, a Prefeitura do Rio assumiu esse ano responsabilidades financeiras do governo do Estado, que está em crise, como, por exemplo, a administração de hospitais e de restaurantes populares. O senhor afirmou no início da campanha que a municipalização não pode ser solução para os fracassos do Estado. O senhor pretende, então, reverter essas medidas se for eleito? Marcelo Crivella, 1 minuto e meio para a resposta. Eu acho que não pode ser a solução a gente municipalizar todo o fracasso da administração do PMDB no Estado. No caso dos hospitais municipais da Zona Oeste, é uma coisa importantíssima
porque senão nós vamos ficar com uma falha na assistência médica daquela região que poderá causar morte das pessoas. Eu quero lembrar que o Rocha Faria, o Albert Schweitzer e o Pedro II hoje não fazem cirurgias eletivas, apenas de emergência. Precisa, sim, ser reforçado. Hoje mesmo assinei emenda ao orçamento da União em 2017, como senador, destinando 50 milhões para esses hospitais. O que eu gostaria de ressaltar aqui é que é muito importante o Rio de Janeiro não ficar isolado. Eu sou senador há 14 anos e sei da importância que tem da gente ter um bom trânsito em Brasília. Ano passado, por exemplo, eu precisei aprovar uma resolução no Senado Federal para que a gente pudesse dispor dos royalties futuros e socorrer o Rio de Janeiro e os municípios do Rio de Janeiro. Graças a essa aprovação, que dependeu de uma costura com todos os partidos, o Estado do Rio de Janeiro obteve 3 bilhões e meio e os municípios 2 bilhões e 700. Eu não sei se na história política do Rio um senador tenha conseguido trazer tantos recursos para o seu Estado. Então, o que eu digo é isso, nós precisamos fazer uma parceria com o governo federal e ajudar o Estado no que for possível. Gustavo Maia tem mais 15 segundos para complementar sua pergunta. No primeiro turno, o senhor disse que a situação financeira da Prefeitura era pior do que estava sendo anunciada pela atual administração. Como é que o senhor pretende arcar com esses gastos extras não previstos? Marcelo Crivella tem agora mais 45 segundos. Eu acertei. O projeto projeto orçamentário, a lei orçamentária que está na Câmara, ela prevê um orçamento de 3 bilhões a menos do que o do ano passado. Eu tinha razão, a arrecadação caiu, o serviço da dívida aumentou, a despesa com custeio de pessoal também aumentou. Daí a importância do Rio de Janeiro ter um prefeito que possa se articular bem em Brasília. Eu dei o exemplo daquilo que fiz ano passado, trazendo bilhões para cá como senador. Se não houver essa parceria, será muito difícil. Agora, eu lembrei também que no governo do Eduardo Paes se tirou 1 bilhão da saúde. Eu vou recuperar esse dinheiro, tirando do urbanismo, voltando para a saúde. Obrigada, candidato. A última pergunta desta rodada é do jornalista Maurício Lima. Você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta para o candidato Marcelo Freixo. Candidato Freixo, no seu programa de governo está prevista a criação de empresas municipais, de um banco de desenvolvimento municipal e até a municipalização de linhas de transporte. Alguém na campanha fez contas para saber qual é o impacto dessas medidas no orçamento da Prefeitura? Candidato Freixo, 1 minuto e meio para responder. Olha, Maurício, o nosso programa é um programa bastante completo. Um programa feito com amplo debate, 1 ano e meio de debate, com diversos especialistas. Eu, essa semana, tive diversas reuniões com economistas, profissionais da área de gestão pública. A gente vai ter uma equipe técnica e uma equipe que claramente sabe as contas da Prefeitura. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um banco, é evidente que não é uma agência bancária. É você pegar o Rio Negócios e transformar numa agência de fomento para trabalhar, por exemplo, com microcrédito, para poder estimular o pequeno e o médio empresário, que é quem gera emprego para o Rio de Janeiro. Então, a gente sabe o que a gente está dizendo, a gente tem especialistas que vão ocupar esses cargos, porque tem que ter geração de emprego, tem que ter um outro modelo de desenvolvimento. A crise que a gente tem hoje não é uma crise dos gastos, é uma crise fundamentalmente de arrecadação. Então, é preciso mudar esse modelo. É claro que a gente não vai criar uma empresa pública se não tiver condições de criar essa empresa pública, mas nós vamos reduzir o valor da passagem, nós vamos controlar as linhas de ônibus para saber que linha vai funcionar atendendo melhor a população, porque não tem ninguém da nossa equipe que atende aos interesses, né, dos empresários de ônibus. Então, a gente perfeitamente tem o planejamento. Quando a gente fala, por exemplo, Secretaria de Obras e outras secretarias, a gente pode fundir a secretaria para que ela tenha uma mesma eficácia, uma eficácia melhor, inclusive, gastando menos. Dá para ter 16 secretarias no lugar de 26. Dá para ter economia e gestão com transparência, participação e eficácia. Maurício Lima, da Veja, tem mais 15 segundos para a sua pergunta complementar. Candidato Freixo, na verdade eu vou refazer a pergunta. Qual é o impacto dessas medidas no orçamento da Prefeitura? Candidato Freixo, o senhor tem 45 segundos.
Eu conversei com diversos economistas que participaram, inclusive, posso citar uma aqui, conversei com o Eduardo Alarroque, né, que é uma pessoa que conheceu profundamente as contas municipais, é uma pessoa que tem ajudado a gente nas contas, não é uma pessoa do PSOL, né, nem próxima a isso, mas tem responsabilidade, com a Laura Carvalho, que coordena, que é uma economista muito conceituada. Então, a gente tem equipe técnica. Primeiro, nós vamos economizar com os cargos comissionados. Nós não vamos ter que distribuir cargos para o Garotinho, para o Bethlen e para a companhia. A gente vai poder economizar bastante disso. Nós temos uma máquina que vai ter uma gestão com transparência, com eficácia e com participação, com orçamento participativo e com uma gestão que vai saber onde gastar. A máquina vai funcionar melhor sabendo onde tem que investir. Muito obrigada, candidatos. E agora um recado para os candidatos, para a nossa plateia. Nós acabamos de bater um recorde. Essa é a maior transmissão já feita por uma televisão aberta no Facebook, em número de espectadores ao vivo. Nós estamos também em primeiro lugar no Trending Topics Brasil, em terceiro lugar no Trending Topics Mundial. Então, eu agradeço o carinho e a participação dos nossos telespectadores e também aos queridos internautas. E com essa boa notícia, nós chegamos ao fim de mais uma rodada desse debate que é transmitido ao vivo para todo o estado do Rio de Janeiro, Amanda. O debate Rede TV Eleições 2016, em parceria com a revista Veja, o portal UOL e o Facebook, volta daqui a pouquinho com perguntas da população do Rio de Janeiro. Até já!